Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Super Enem IFCE. Nós estamos aqui agora para falar sobre, novamente, a nossa competência de área 1, agora trabalhando a habilidade 2. Só relembrando aí para vocês, né, que nós estamos no nosso módulo 1, aula 2, e que a competência de área 1 demanda a aplicação das tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida, né? Mais uma vez relembrando que nós estamos concebendo aqui a tecnologia em um sentido mais amplo, não só as tecnologias digitais, ou seja, advindas do mundo virtual, mas também as tecnologias de um modo geral, né? Do mundo analógico, ok? Na aula passada nós trabalhamos a habilidade 1 e agora nós vamos centrar o estudo na habilidade 2, na competência de área 1. Habilidade 2 fala recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Então, pessoal, essa habilidade aqui ela está mais centrada no uso, concebendo a linguagem como uma prática social, né? Como é que essa linguagem como prática social operacionaliza a nossa vida social? Como é que nós podemos lançar mão desses conhecimentos sobre texto, sobre gênero, sobre tipos, sequências textuais para resolver problemas sociais, tá ok? Então essa habilidade 2 está dentro do atendimento a esse conhecimento, tudo bem? O conteúdo relacionado, eu gosto sempre de colocar para vocês saberem, né, na verdade, o que vocês estão estudando que está relacionado a essa competência e essa habilidade, permanece ainda no estudo do texto, das sequências discursivas, da linguagem como forma de comunicação via gêneros textuais, da identificação dos recursos, das marcas, da linguagem, né, de todos os fatores que fazem os textos, né, a comunicação humana via gêneros textuais na nossa vida, ok? Então, dando uma palavrinha agora sobre gêneros textuais e práticas sociais, nós temos mais uma fala aí do professor Marcuski que diz: os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social, fruto do trabalho coletivo, contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontáveis em qualquer situação comunicativa. Ora, se são gêneros textuais que regulam, né, por assim dizer, que trazem à baila a nossa linguagem cotidiana, então eles são profundamente poderosos para operacionalizar essa nossa vida social, para trazer essas mudanças sociais, né? Reconhecer e identificar esses gêneros e usar socialmente também está aí no escopo da habilidade 2, ok? Então, como a linguagem materializada no gênero pode ser utilizada para atender uma necessidade social, né? Ele diz que são entidades sociodiscursivas, sociais e discursivas, estão no texto e estão no discurso nas formas de comunicação diversas, ok, pessoal? Então, o impacto dessa linguagem na sociedade, a relação com as práticas discursivas, como nós, através dos nossos enunciados, das nossas interações, podemos direcionar concepções, variações, valores, a fim de alterar esse nosso mundo social. Tudo bem? E aí, convém destacar para essa habilidade 2, gente, o conceito de sociedade da informação, tá? Se nós falamos que a competência de área 1, a grande maioria das questões está centrada nos textos, nos gêneros que emergem, que circulam dentro do ambiente virtual, então é interessante a gente trazer esse conceito aqui para vocês de sociedade da informação, que despontou com o advento dessas novas tecnologias, né, digitais, informacionais e tudo, caracterizado exatamente por esse grande fluxo de informação advindo de todos esses dispositivos aí vocês têm essa foto, né, que menciona justamente esses dispositivos e que concebe o conhecimento como um elemento estratégico, né? Então, a sociedade da informação é essa sociedade das grandes inovações, da mudança da organização social, das novas formas de interagir, por exemplo, com o cliente no mercado, empresa, comunicação, consumidor, toda essa nova forma de interação que surgiu com o advento dessas tecnologias, ok? Então, esse conceito é muito importante para a habilidade 2. Passando adiante, nós vamos agora resolver uma questão concernente à habilidade 2, dentro dessa ideia de linguagem, gênero
para a mudança social, para resolver problemas sociais. Tá? E aí nós temos o texto que diz: os nativos da geração Z constituem o primeiro agrupamento de indivíduos que nasceu digital, conectado, móvel e que nunca viu o mundo sem internet. Falamos então de uma geração hipercognitiva, capaz de viver múltiplas realidades presenciais e digitais ao mesmo tempo. A tecnologia propicia que esses jovens vivam diferentes realidades e absorvam grande complexidade com muita informação visual e muitos recursos para controlar cada passo da sua vida. Os membros da geração Z poderão ter muito mais capacidade de eliminar variadas formas de imprevistos, a partir da tecnologia e do uso intensivo de aplicativos que contornam problemas cotidianos. Os jovens habilitam-se a eliminar toda sorte de eventos imprevisíveis. Prever, antecipar e simplificar são seus imperativos. O fato de viverem completamente imersos em tecnologias e redes dá a eles muita margem de manobra, mobilizando comunicação e ações corretivas em um nível ainda não praticado ou experimentado por gerações anteriores. Então, esse texto, retirado aí do site Consumidor Moderno, outra dica que a gente dá também para vocês, é que vocês verifiquem as referências textuais, que a gente chama de paratexto, né? O que é o paratexto? São as coisas que estão para além do texto, e a referência é uma delas. Então, muitas vezes, a referência de onde foi tirado o texto vai indicar para você qual é o gênero, qual é o tipo de abordagem que está sendo colocada e, obviamente, a habilidade que está sendo aí pedida para vocês, tudo bem? Então, considerando que cada época, né, principalmente atualmente, né, é determinada, né, marcada por acontecimentos culturais, políticos, sociais, interessante para a gente entender um pouco essa questão e também outras questões de outras áreas do conhecimento, pode até, né, eventualmente em ciências humanas também ter alguma questão sobre as gerações. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um quadro exemplificativo sobre as gerações e suas características, né? Considerando toda essa linha do tempo, toda essa abordagem cronológica desde o advento, né, assim, da comunicação impressa digital até os dias atuais. É só para resolver essa questão? Para resolver a questão e também para outras necessidades que vocês venham a ter, caso caia alguma coisa sobre essas gerações, ok? Então aí nós temos na linha do tempo, né, desde 1940, a geração chamada de Baby Boomers. Por que Boomers? Aí vocês têm aí, né, o protótipo da bomba, porque justamente é a geração que veio no fim da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, mas aí até 1960. Essa divisão é feita de 20 em 20 anos, né, considerando tudo que se passou de acontecimento cultural, político, social e etc. Tá? E aí essa geração viveu as grandes transformações do pós-guerra, né, marcada ainda por uma certa rigidez, muito foco, muita disciplina, valorização do trabalho, da família. Ainda não existiam essas tecnologias digitais, né? A televisão ainda não havia surgido, então eles são chamados de Baby Boomers. A partir de 1960, nós temos a geração X, né? E aí vocês veem aí a figurinha aí da televisão, o advento da televisão, que foi o primeiro veículo de comunicação que veio revolucionar tanto a comunicação como a interação em sociedade, né? A televisão, por um bom tempo no Brasil, ditou costume, até hoje mais ou menos, né? Dita costume, dita formas de vida, enfim. E aí, essa geração que emergiu mais ou menos no período da ditadura militar e foi marcada pelo advento da televisão, começou a ser a geração da competitividade, né? Das pessoas que queriam ter uma certa estabilidade profissional. Tá? Se desenhou a partir desse período aí de 60 mais ou menos até 80. De 80 em diante nós temos a geração Y, também chamados de millennials, porque justamente com a chegada do novo milênio, dos anos 2000, né, essa geração ainda era criança e bem jovem, então é a geração que começa a prover e a ter uma certa criatividade, né? Uma vez que a internet já
tinha chegado, obviamente de forma um pouco tímida, mas essa tecnologia já estava se entranhando um pouco na vida das pessoas, e aí, alinhada às causas sociais, as pessoas queriam, né, estar cada vez mais conectadas, enfim, um pouco diferente das gerações anteriores que ainda não tinham essa oportunidade. Então já começou a se desenhar as pessoas que gostavam de ser impulsivas, competitivas, multitarefas e tal, culminando, obviamente, na geração Z, que é a geração a qual a questão explora, que são os chamados nativos digitais, né? São as pessoas que convivem, nasceram já conectadas, nasceram se comunicando intensamente pelas mídias sociais, que provam esses recursos tecnológicos intensamente, inclusive na palma da mão. Hoje em dia, né, qualquer pessoa que tem um dispositivo móvel, um celular, tem tudo à mão, muita informação, né? Essa informação ela precisa se transformar em conhecimento, em objeto de aprendizagem, né? E, de certa forma, tem aí um gargalo nessa questão do conhecimento por conta de muita informação e pouca reflexão, né? Mas aí o texto fala de quê? Que a geração Z justamente mais ou menos se adequou a toda essa questão tecnológica, de toda essa informação fácil, rápida e que trouxe, né, questões identitárias, sociais, extremamente caras para que eles fossem uma geração de vanguarda, uma geração que de fato faz diferença, né? Quer ser protagonista e quer ser menos conservadora assim, do que a geração anterior. Por fim, de 2010 até os dias atuais, nós temos aí a geração alfa, caracterizada aí pelo quebra-cabeça, que indica justamente uma forte exposição à tecnologia, o protagonismo, a vontade de aprender em situações concretas, né? São pessoas que são extremamente estimuladas via meios digitais, obviamente, né, para buscar informação, para se entreter, para ter uma educação mais dinâmica, multidisciplinar, ativa, personalizada. Então é a geração da resolução de problemas ainda mais que a geração Z, que é a geração anterior, ok? Professor, em que é importante conhecer as gerações? Como eu já falei, vocês podem estar, né, diante de questões em outras áreas do conhecimento, inclusive além da de linguagens, que tragam essa ideia de geração e de como essa geração lida com o conhecimento. Então é importante que a gente faça aí, né, essa distinçãozinha básica das características para ajudar vocês, caso vocês estejam expostos a uma questão como essa. Então, passemos à questão referente ao texto, tá, que fala da geração Z, e o comando diz: de acordo com o texto, a geração Z cresceu com uma relação intrínseca com as tecnologias da informação e da comunicação, o que gera em seus representantes a. Conforme vocês podem perceber, desde o vídeo passado, eu fiz aí um grifo, né, coloquei em negrito as expressões, as palavras-chave que são importantes para a resolução da questão a partir desse comando, tá? Então, quais são as expressões-chave? Relação intrínseca com as tecnologias da informação e da comunicação gera o quê? Né? E aí vocês podem estar pensando, o que seria intrínseca? Né? Um probleminha aí de vocabulário. Intrínseca é aquilo que constitui a essência, a natureza de algo. Então, o próprio texto diz que a geração Z já nasceu, já é chamado de nativo digital, né? Já nasceu conectada. Então, essa relação intrínseca com as tecnologias vai gerar um certo tipo de comportamento, que seria a banalização das relações presenciais, consideradas ultrapassadas diante da possibilidade da comunicação digital. B. Habilidade de mobilizar diferentes mecanismos de comunicação e informação para solucionar problemas imprevistos. C. Capacidade extrema de lidar com problemas e situações conflituosas a partir do uso de redes sociais e de aplicativos. D. Carência afetiva em razão do uso exagerado das redes sociais e a consequente priorização das relações virtuais. E o item é hipercognitividade, caracterizada pela capacidade de conviver com pessoas de diferentes realidades. E aí, para esta questão, pessoal, eu vou fazer um movimento diferente, tá? A gente vai voltar ao texto e verificar algumas ideias-chave, grifando-as, para que vocês possam chegar à melhor resolução da questão, tudo bem? Voltando aqui ao texto, nós vemos que, né, ele diz logo no início que a geração Z constitui o primeiro agrupamento que nasceu digital, conectado
imóvel e que nunca conheceu o mundo sem internet. Ok? Mais adiante ele diz que é uma geração hipercognitiva, e aí o movimento que eu estou fazendo, vocês também no momento de resolução das questões podem fazer, grifo das principais ideias do texto, ok? E que é capaz de viver múltiplas realidades, diferentes realidades, absorvem complexidade, muita informação visual, né? No parágrafo seguinte ele diz: os membros poderão ter muito mais capacidade de eliminar variadas formas de imprevistos, ok? Vejam, pessoal, que o texto diz: os membros da geração Z poderão, tá? É uma possibilidade que esses membros consigam, né, que essas pessoas consideradas nativas digitais possam resolver problemas. Não é algo categórico, não é algo que está colocado de maneira taxativa, tá? Esses verbos que modalizam, por assim dizer, ou seja, que eles dão a ideia, mas não de maneira categórica, e sim, né, fluida, devem ser grifados também. Tá? E aí depois ele coloca alguns verbos que considerados os imperativos da geração, né? E depois fala em margem de manobra, comunicação, ações corretivas, né? Todas essas coisas positivas que podem estar caracterizando aí a geração Z, justamente como fala a habilidade na resolução de problemas e imprevistos sociais, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? O movimento foi justamente de grifar as expressões-chave, grifar as ideias-chave que podem chegar à melhor resolução da questão, ok? Considerando que esse texto aí, ele não tem muita, assim, dificuldade, né, de vocabulário. Nós temos aqui, por exemplo, hipercognitiva, eu acho que é uma das palavras que a gente pode marcar como uma palavra não muito comum, né? Hiper é um prefixo, significa muito, cognitiva, cognição, conhecimento. Então, nós podemos dizer que é uma geração que tem muito conhecimento. Hipercognitividade, muito conhecimento. Esse movimento também de fazer a partição da palavra, entender se tem prefixo, o que o prefixo significa, né? E aí você vai chegando ao sentido, ao significado da palavra, justamente por essa análise minuciosa de como é que a palavra está, ok? Vamos aí para as... perdão, deixa eu voltar aqui. Vamos para as alternativas novamente, considerando o que a gente grifou no texto, tá certo? Digital, móvel, hipercognitiva poderão ter capacidade de eliminar imprevistos, e aí as outras coisas que vêm a reboque do que foi grifado no texto, tudo bem? Então, pessoal, se vocês analisarem aí as alternativas, vocês vão ver que o item A diz banalização das relações presenciais. Na verdade, múltiplas realidades, ele até diz, presenciais e digitais. Então, não se banaliza. Na verdade, as pessoas estão adaptando todo esse comportamento também para as relações presenciais, tá? A habilidade de mobilizar diferentes mecanismos de comunicação e informação para solucionar problemas imprevistos. E essa é justamente a resposta, o item correto da questão. Tá? Capacidade extrema no item C foi o que eu falei para vocês, né? Eles potencialmente, eles poderão ter mais capacidade, eles não têm uma capacidade extrema. A gente não pode, né, ser tão categórico aí vocês tenham cuidado com essas palavras que trazem informações de uma forma muito taxativa. Normalmente esses itens aí, essas alternativas não estão corretos, tudo bem? O D fala em carência afetiva, essa informação, né, o âmbito das relações afetivas não são mencionadas no texto, e aí eu chamo a atenção de vocês para a questão de não deixar que a sua perspectiva, né, se sobrepõe à perspectiva do texto, tá? Porque o Enem também, as questões de interpretação, elas estão muito centradas nessa questão do texto, como é que o texto aborda e não qual é a minha perspectiva sobre, ok? E o E fala em hipercognitividade, que está correto, caracterizado pela capacidade de conviver. Na verdade, não é a capacidade de conviver, é a capacidade de ter muito conhecimento acumulado. Então, vocês vão encontrar também alternativas que estão parcialmente corretas, ou seja, o item E fala em hipercognitividade, ok? Tudo bem, mas a hipercognitividade não é caracterizada pela capacidade de convivência, e sim pelo acúmulo de conhecimento, ok? Prestem atenção nessas questões que parecem ser mínimas, mas que induzem um pouco o aluno a logo marcar achando que é a correta, porque está no texto, inclusive, com essa mesma palavra, tudo bem? Então, essa questão é muito interessante para a gente
entender toda essa questão das gerações e como existe essa questão de solução de problemas imprevistos, né, relacionados aí à habilidade 2, ok? Nós temos mais uma questãozinha, que eu gosto muito dessa questão, pessoal, que está relacionada também à habilidade 2, que é uma charge, certo? Nós falamos em gêneros, em como é importante identificar os recursos expressivos, verbais, não verbais, enfim. E aí nós temos essa charge do Duque, né? Como vocês devem saber, charge é um elemento, é um gênero textual, perdão, cuja intencionalidade principal é fazer uma crítica, e aí mescla os elementos verbais e não verbais. Os elementos não verbais normalmente são caricaturais, né? São desenhados de forma caricata, um pouco exagerada, tá? E essa charge aí do Duque mescla, logicamente, né, essa linguagem verbal e não verbal, trazendo um tom, né, a charge normalmente traz um tom de denúncia social. Essa charge aí, pessoal, que traz uma pegada muito forte intertextual, né, por que que é intertextual? Pela imagem nós vemos aí que tem uma pessoa com as tábuas e com os dizeres. Para facilitar, teria em versão de podcast, tá? Para facilitar, teria a inversão de podcast. E aí, a habilidade que nós temos de ter, além de entender, né, os elementos constitutivos da charge, é também saber que aí há tem que haver uma identificação do intertexto, ou seja, um texto fazendo alusão a outro, né? Fazendo alusão a que texto? Fazendo referência a que texto? Ao texto bíblico, quando Moisés estava no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos escritos por Deus, né? E aí ele traz essa questão tecnológica, né, para trazer justamente essa questão do podcast. Qualquer usuário pode, é muito mais fácil, né, via podcast. O conteúdo pode ser normalmente um arquivo digital de áudio e tal. Então é uma crítica aí à questão da complexidade, né? E aí nós vamos para a questão relacionada a esta charge. As informações da charge mostram que o avanço dos recursos tecnológicos mostra-se incapaz de revolucionar a comunicação do ser humano em tempos modernos. Vejam bem, mostra-se incapaz de revolucionar a comunicação do ser humano em tempos modernos. É um perfeito distrator, né, gente? Porque o avanço dos recursos, ele não é incapaz, na verdade, ele é capaz de revolucionar. Então, esse prefixozinho aí no adjetivo capaz invalida o item, tá? Alternativa, perdão. B. Trouxe problemas incontornáveis de comunicação humana para o homem na atualidade. Veja, problemas incontornáveis, mais uma vez, colocado de forma categórica. Os recursos podem ter trazido algum tipo de problema? Sim. Algum tipo de dispersão? Sim. Né? Veja que ele quer simplificar. Vamos fazer em podcast, que é mais simples, tá? Mas isso não significa que é um problema incontornável da comunicação para o homem, né? Muito pelo contrário, na verdade, facilita bastante. Essa facilidade às vezes não é tão positiva, mas facilita. C. Reitera a obsolescência da comunicação humana por não ser ineficiente e improdutiva, né? E aí vocês podem estar diante de uma questão cujo vocabulário dê aí uma emperrada para vocês entenderem. O que é obsolescência, professora? É algo ultrapassado, é algo que está fora de moda, é algo que saiu, na verdade, da modernidade, tá? Então, reitera a obsolescência, confirma o que está ultrapassado. Na verdade, é o contrário, né? Se ele está pedindo a versão em podcast, é porque ele quer facilitar via comunicação mais digital, mais moderna, mais expressiva, mais atrativa, inclusive. E o item E tem reforçado a necessidade de se manter viva a comunicação tradicional, né? Tem reforçado a necessidade de se manter viva a comunicação tradicional. Ora, se ele pede uma versão mais antenada, né, ou mais assim adequada para os novos meios de comunicação digital, então o problema para ser resolvido não é via comunicação tradicional. Na verdade, via comunicação mais moderna, menos obsoleta, ok? Então, nessa questão que nós temos um probleminha por conta, talvez, do vocabulário do item C, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que por eliminação e também por haver alguns distratores, assim, bem específicos, né? Você pode, de fato, identificar logo de cara, nós temos que
A resposta é o item D de dado. Vem possibilitando a criação de novas formas para veicular as informações. É o que a questão anterior fala, né? Criação, né? Contato com novas coisas, possibilidade, todo dia surgem gêneros novos, né? Esses gêneros no meio digital, esses gêneros vêm facilitar, de certa forma, a comunicação humana, e aí essas novas formas de veicular informações vêm para facilitar. Tudo bem, pessoal? Então, vejam que a habilidade 2 justamente fala sobre essa questão, o uso do gênero, das configurações dos gêneros, para resolver problemas sociais, para se comunicar melhor, para intervir sobre a realidade, para promover mudança social. E aí nós temos também os textos de campanha que existem, né, nas redes digitais, todos eles aí trazendo essa questão da comunicação digital para resolver problemas, para, enfim, né, todas as sortes de imprevistos que podem ser resolvidos via gêneros digitais. Tudo bem, pessoal? Agradeço a vocês. Agora aguardem o módulo 2, em que nós vamos fazer das outras duas habilidades referentes à competência de área 1, habilidade 3 e habilidade 4. Ok? Obrigada e até a próxima, pessoal.